Fala, peladeiros e peladeiras. Vamos dar uma olhada aqui no que o pessoal da equipe F da ESPN Brasil falou a respeito aí do problema do Runco, do vazamento do WhatsApp do Runco, falando da condição física do Dela Cruz. Vamos lá, galera. Eu vou deixar o link aqui na descrição da ESPN Brasil, da equipe F, para vocês verem a reportagem completa. É questão, eu acho que é uma questão mais séria em relação aos vazamentos que são internos, né? São coisas que acontecem internamente que deveriam ficar dentro ali do departamento médico, do departamento do futebol profissional, e infelizmente isso acaba desgastando. É um outro tipo de problema que no dia a dia eu acho que expõe mais, né? Acaba gerando um conflito e um ambiente ruim do que o do Corinthians. Do Corinthians, esses caras são passados, eles não estão ali. Agora, o De La Cruz está presente, o Pedro está presente, o Felipe Luiz está presente, o Boto está presente. Então, esse ambiente... O Runco também, né? Esse ambiente, eu acho que ele fica um pouco mais pesado. Oswaldo Pascoal, senhor. No departamento vazamento, o Flamengo também é incomparável. Boa noite, Zinho, boa noite, Plihal. E aí, Zé Elias, boa noite ao fã de esporte. A promessa do Flamengo era vazamento zero. O Boto, ou não, eu tô falando uma coisa que não foi verdade. Se vocês... O Flamengo é grande em tudo, gente. Até em vazamento de informação, o Flamengo é grande. Me corrige, né? Às vezes eu posso estar falando uma coisa que não é realidade. Atenção, gente, aqui é vazamento zero, vou fechar aqui, tá tudo fechado, isso aqui é tudo lacrado, só entra quem eu quiser e a hora que eu quiser. Regime profissional. Aqui é super, virou igual a penitenciária, tudo fechado, tudo trancado, não vaza nada, o X9 agora vai sofrer, agora não é X9, é X18, né? Porque vaza tudo. Tem isso? Por quê? Precisa saber quem é esse setor de vaza. Sabe por quê? Vai estourar. Sabe onde que geralmente estoura? Não, porque o cara da assessoria é sempre assim. É sempre um assim. É bom que a gente já sabe quem é quem nessa história toda. Agora, eu vou falar um negócio pra você. Esse negócio de vazar mensagem, passar... Puxa vida, o Runco, cara, eu tenho um carinho tão grande pelo Runco, sempre me dei muito bem com ele, como médico do Flamengo, da seleção brasileira, tenho um carinho enorme, um cara rodado, experiente, mas entrar numa... Sabe por que o Oswaldo Pascoal está falando do Runco? Para quem, por acaso, não viu nada de esporte hoje e ligou a televisão agora no Equipe F, porque a Letícia Marques, jornalista do GE, do Globo Esporte, noticiou no meio da tarde um vazamento de um grupo de WhatsApp em que o médico-chefe do departamento médico do Flamengo, José Luiz Runco, ultra experiente, médico do Flamengo por muitos anos, desde a época do Zinho, médico da seleção brasileira também por muito tempo, escreveu sobre a situação clínica do uruguaio De La Cruz para um colega. Pelo que eu entendi, é um grupo formado basicamente por médicos. Falava sobre a situação clínica do De La Cruz e falava o seguinte, a gente tem aí, para eu jogar para o nosso Tetra falar a respeito, primeiro dessa coisa de ser um perigo você escrever coisas realmente importantes num grupo de WhatsApp, mesmo que seja de amigos. Vou tentar passar a situação do De La Cruz. Jogador... Mas, esse negócio de grupo de WhatsApp, de amigos, você tem que entender o seguinte, você tem um amigo que não é seu amigo. Então, assim, teu amigo tem um cara que é amigo dele, ele, acha maneiro, assim, mas aquele cara que ele tá passando a mensagem, tá falando do que você comentou no grupo, ele não é teu amigo. Ele, de repente, pode até ter seu inimigo, foi passar informação para ele, de sacanagem, vai te arrebenta. Pode ter acontecido isso. Comprado em outra gestão, sem a menor condição, pois apresenta uma lesão crônica e irreparável no joelho direito e uma lesão também no joelho esquerdo. Como somos bípedes, temos dificuldade de equilíbrio. Virando a página, se algum membro já estiver afetado, estamos tentando fazer o possível para que ele possa participar, mas é muito complicado. E quanto à revenda no caso, o Flamengo pagou muito caro
80 milhões de reais, né? Só se houver algum clube que tenha interesse por outro motivo e não para jogar futebol competitivo. Quer dizer, um patrimônio do clube que custou caríssimo há pouco tempo, né? Se você pensa, o De La Cruz foi adquirido no início do ano passado, né? 2024. Quer dizer, um ano e meio, ausente muito mais nessa temporada do que na temporada de 2024. E por conta de um vazamento, depois a gente pode até se aprofundar, porque há um... Pessoal, na boa. Cara, o vazamento do Rum, que ele falou, ele foi assim, médico, ele tava comentando num grupo provavelmente de médico, e o cara achou que não ia vazar. Ele deu uma declaração técnica da situação, que eu acho que agora, pro presente, eu acho que não afeta muito ele o desempenho dele, porque ele tá tratando, ele vai jogar, tá? Do jeito que hoje a medicina está muito avançada. Ele joga mais 2 anos, 5 anos, a gente não sabe qual é a longevidade dele. Mas com certeza ele vai jogar mais um tempo. Só que deprecia o patrimônio do clube, gente. Por quê? Declaração dessa amanhã, o Flamengo tem que vender ele por algum motivo, porque ele pode se valorizar ganhando o Campeonato Brasileiro, Copa Libertadores, essas coisas todas. O clube que for comprar não vai querer comprar um valor absurdo. Porque ele vai apontar e falar, pô, mas o cara tem problema de lesão, ele tem problema de joelho. E aí, como é que ele faz? Não dá para bater esse valor? E aí o Flamengo podia vender ele por 30, 40 milhões, vender ele por 20, 15. E se vender, que eu acho que depois dessa declaração aí, filho, o Flamengo vai ter que casar com o De La Cruz, velho. Vai ter que casar com ele. Problema sério entre o chefe do atual departamento médico do Flamengo para o chefe anterior, Runco e Tanuri. Primeiro, o aspecto humano da coisa. O De La Cruz tem a carreira seriamente prejudicada. Além das questões físicas, agora também a questão puramente profissionalzinho. Boa noite. Agora, o outro lado eu vejo do jogador, né? Que vai estar sendo exposto. Sim. Isso sai, e agora como é que fica a carreira, como é que fica o pensamento, como é que fica o tratamento, como é que fica a situação de querer voltar. A gente vai falar aqui de contratação de jogador para essa função. Sim. Saúl, né, chegando, para fazer essa função. Estão falando muito que o Saúl vem para a função do Gerson, mas o De La Cruz poderia fazer essa função. Sim. Ele faz essa função de segundo homem de meio campo. Eu acho que é a melhor função que ele faz. Então eu acho assim, que aí eu tô indo pelo pensamento do atleta, né? O cara tá querendo se recuperar e tal, e ler isso tudo e ver o nome dele envolvido nisso tudo, como vai ficar esse ambiente no clube e o futuro dele. Porque se já tem um problema de lesão no joelho, pelo que eu entendi, ele já foi contratado com um problema, né? Já existia esse problema antes. No joelho direito, agora é no esquerdo. Aí ele se lesiona no Flamengo, o outro joelho. E aí tem essa questão do equilíbrio, das explicações técnicas ali, mas que assim, não é bom, não é legal, é uma coisa que tem que ser tratada mais internamente. E agora é saber realmente, e eu confio muito na qualidade, na capacidade médica do Dr. Runco. Errou de botar em grupo e ter exposto isso, mas agora eu estou na preocupação do atleta, do jogador, da recuperação dele apenas 28 anos e do futuro dele, né, como jogador, se isso consegue tratar e solucionar e ficar livre desse problema para ele exercer a função dele. E aí, é claro, o Flamengo na questão assim, da desvalorização, porque se realmente ele não tem essa condição, você é contratado por uma quantia alta, 80 milhões, um jogador de seleção do Uruguai, e que se jogar, o Flamengo ganhando títulos, o Flamengo vai brigar pelos títulos, pode ser valorizado até para uma futura negociação, já se complica, né, com essa declaração. E o problema é até o dia a dia, né, Zinho? Eu não sei se o Dr. Runco vai ao Ninho do Urubu, não sei se ele tem esse costume de ir lá, de checar, de ver e acompanhar. O chefe do departamento de futebol deve ir, né? Sim, não, mas eu estou dizendo, esse é o... Aí eu não sei também se o Dr. Runco, porque eu conheci o Dr. Runco também na seleção, um cara
muito, assim, correto, né? Ele é Sim, muito correto, muito maravilhoso. sério, então provavelmente ele deverá, eu acho, né, ligar pro De La Cruz ou ir pessoalmente, falar, peço desculpas, não tive essa intenção, eu pelo menos acho que Sim, claro. pelo caráter, pela forma do Claro. Dr. Runco, ele deve fazer isso, mas é um desgaste desnecessário. Já né? tem o. Bom, já acabou com o vestiário, galera. Isso aí já, porque assim, ó, a gente tem no Flamengo De La Cruz, Arrascaeta, o Vinha, o próprio, tá machucado lá, o chileno, Pulgar, esses caras são tudo estrangeiro, cara. Aí tu imagina, aí tu já começa, aí já começa a pegar de um montão de coisa. Pô, o Pulgar, por que ele não tratou aqui no Brasil? Por que ele foi pro Chile? Ah, porque de repente já sabia, já tem alguma coisa já dos bastidores falando de vazamento de informação, que vaza informação é melhor tratar lá, para não ficar aqui na mão dos médicos aqui. Cara, isso é complicado, já azeda o vestiário, já estraga tudo, fica um clima ruim, clima tenso no vestiário. Já tem o debochado já está publicando lá, que a situação fica. Já está o clima. Sim. Assim, o Flamengo já estava com o clima azé lá, o Arrascaeta. Aí é uma botou ali. postagem do Arrascaeta, que o Pascoal acabou de falar, o debochado. Se trata de cuidar dos nossos, simples assim, logicamente tomando total partido do seu companheiro de time e de seleção. O De La Cruz também fez uma postagem agora há pouquinho, eu vou até ler aqui, mais perto do que está o monitor para mim. Nunca deixe que nada que digam que você não pode fazer. Nunca dejes que nadie te diga que não puedes hacer algo. Nunca diga ninguém dizer que você não possa fazer alguma coisa. Nunca deixe ninguém dizer que você não é capaz de fazer alguma coisa. Então, assim, o leite azedou, né? De novo. Né? O leite já estava azedo, o negócio do Pedro azedou de novo e fica essa coisa assim. Uma autossabotagem. O Flamengo então contratou um baita jogador. Né? Contratou dois, né? Mas especialmente esse Saúl. Isso é um baita jogador. Nessa situação do De La Cruz, eu vou falar para vocês o seguinte. Porra, é complicado até de reverter a situação, porque depois de uma fala dessa de um médico, tem o gabarito que o Runco tem, é complicado. Eu acredito que o De La Cruz vai continuar jogando em alto nível por um bom tempo, até porque hoje a medicina é muito avançada, tratamento de joelho, ele vai conseguir jogar. Vai ficar um tempo fora, vai jogar, vai ficar um tempo fora, vai jogar. Que é o que acontece com a maioria dos jogadores. Se os saudáveis acontece isso. Então, eu acredito que ele vai jogar sim alto nível. E agora tentar passar borracha nisso e bola para frente. E o Saúl, que acabou de falar ali do Saúl, que é um baita jogador. Sim, pô, chegou a jogar na seleção espanhola. Apesar de estar com 30 anos, pô, ele ainda tem lenha para queimar. Igual ele falou também, ele falou de dois jogadores, ele falou, exemplificou o Jorginho, que também tem 30 anos. É um baita jogador. Então, assim, os caras ainda vão jogar 2 anos em alto nível? Com certeza, entendeu? E assim, nesses 2 anos, se jogar em alto nível, vai vir título pro Flamengo. A gente acredita que sim. E assim, cara, porra, o Flamengo cria crise para ele mesmo. É absurdo como é que os dirigentes do Flamengo conseguem chamar a crise. O time está bem no Brasileiro, bem na Libertadores, está bem na Copa do Brasil. Aí um vazamento besta desse, e para mim o Ronco foi ingênuo em falar no WhatsApp, dar uma declaração dessa, uma declaração forte, entendeu? E aí o Flamengo criando crise para ele mesmo. Porra, é impossível, isso beira um absurdo, gente. Mas, deixando isso para lá, vamos torcer para o nosso Mengão 8, hoje tem Flamengo e Red Bull, Bragantino. E, se possível, dá aquele like, compartilha aí nos grupos, se inscreve, grupo da família, grupo do trabalho, do futebol, do vôlei, do futevôlei, do amigo, do inimigo, de quem vocês puderem aí para ajudar o canal, o amigo que está começando agora. Muito obrigado aí, valeu, galera.